Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como chegar à equação geral do balanço de energia. Para isso, nós vamos proceder de uma forma muito parecida com o que nós fizemos com os balanços de massa e balanços molares. Vamos começar imaginando um volume de controle com uma forma um pouco diferente, como esse mostrado na figura. Vamos supor que exista um fluxo de massa ME ponto entrando pelo volume de controle e um fluxo de massa MS ponto saindo do volume de controle. Pode ser que esteja sendo fornecido também um certo trabalho de eixo WE ponto através, por exemplo, de um impelidor para dentro desse volume de controle. E vamos supor também que esteja entrando para o volume de controle uma certa taxa de calor dada por Q ponto. Da mesma forma que a massa, a energia também se conserva. Portanto, nós podemos fazer um argumento paralelo e dizer que o tanto que entra de energia em um volume de controle menos o quanto sai tem que ser igual ao quanto fica acumulado no volume de controle. Se você quiser uma explicação um pouco mais detalhada desse argumento que nós acabamos de fazer, eu sugiro que você assista ao vídeo sobre balanços de massa. Vamos agora escrever cada um dos termos dessa expressão. Vamos começar pela entrada. À medida que massa escoa para dentro do volume de controle, ela traz para dentro dele a sua energia interna. A taxa de entrada de energia interna para dentro do volume de controle poderá ser calculada com ME ponto vezes UE, em que UE é a energia interna específica na entrada do volume de controle. Esse mesmo fluxo de massa traz para o volume de controle energia potencial. E a energia potencial, nós sabemos da física, é dada por m vezes g vezes z, em que g é a aceleração da gravidade e z é a altura, medida a partir de um certo referencial, da entrada do fluxo de massa no volume de controle. Esse mesmo fluxo de massa trará também para o volume de controle energia cinética. Mais uma vez, a física nos diz como calcular a energia cinética. Ela vale m vezes u ao quadrado sobre 2, em que u é a velocidade avaliada na entrada. Também está havendo entrada de energia no volume de controle através do trabalho de eixo e através da taxa de calor Q ponto. Existe ainda mais um termo que nós precisamos levar em conta, é o chamado trabalho de escoamento. O trabalho de escoamento mede o efeito que a pressão tem sobre o escoamento para dentro ou fora do volume de controle. Por exemplo, se a pressão na entrada do volume de controle for relativamente alta, pode ser que essa pressão vá ajudar o fluxo de massa a entrar no volume de controle. Por outro lado, se a pressão na saída for muito alta, pode ser que ela atrapalhe o fluxo de massa que vai sair do volume de controle. O trabalho causado pela pressão nessas duas situações é o que nós chamamos de trabalho de escoamento. Para ficar um pouco mais claro, vamos escrever o trabalho de escoamento matematicamente. Nós sabemos da física que trabalho é igual a força vezes a componente do deslocamento paralela ao vetor da força, ou seja, W é igual a F vezes D. Se nós derivarmos os dois lados dessa expressão pelo tempo, nós encontraremos que a taxa de trabalho é igual à força vezes a taxa do deslocamento, que é a velocidade, ou seja, potência é igual a força vezes velocidade. O trabalho de escoamento, portanto, é igual a força vezes a velocidade de escoamento. Nós sabemos relacionar força com pressão, através da expressão força é igual a área vezes pressão. Rearranjando essa expressão, nós podemos escrever que o trabalho de escoamento é igual a pressão vezes velocidade de escoamento vezes a área. Mas a velocidade de escoamento vezes a área nada mais é que a vazão volumétrica de escoamento. Note que na expressão que nós obtivemos até agora, tudo foi escrito em função de vazões mássicas e agora apareceu uma vazão volumétrica. Mas é fácil converter vazão volumétrica para vazão mássica. Basta lembrar que vazão mássica dividido pela densidade é a vazão volumétrica. Nós podemos reordenar essa expressão que nós obtivemos da seguinte forma: P vezes M ponto vezes 1 sobre ρ. 1 sobre ρ é o que nós chamamos de volume específico, que nós vamos escrever como V maiúsculo. Nós encontramos, portanto, que o trabalho de escoamento é igual a pressão vezes o fluxo de massa vezes o volume específico. Vamos então substituir essa expressão na expressão de cima. Note que M ponto surge em diversos dos termos dessa equação. Nós podemos então fatorá-los e obter uma expressão um pouco mais compacta, que é essa aqui.
Agora que nós encontramos o fluxo de energia entrando no volume de controle, vamos fazer a mesma coisa para a saída do volume de controle. Mais uma vez, nós vamos ter energia interna sendo carregada para fora do volume de controle, energia potencial e energia cinética. Dessa vez, nós não precisamos levar em conta o trabalho de eixo nem o calor, porque nós convencionamos que eles estão entrando no volume de controle. Temos que considerar novamente o trabalho de escoamento. E o trabalho de escoamento, nós já sabemos como calcular. É m ponto vezes P vezes V, em que V é o volume específico. Mais uma vez, ms ponto aparece em todos os termos dessa equação. Nós podemos, portanto, fatorá-lo e obter essa expressão um pouco mais compacta. Se nós olharmos com cuidado para essas duas expressões, nós vamos ver que aparecem nas duas termos da forma U mais P vezes V, energia interna mais pressão vezes o volume específico. Essa grandeza é muito importante em termodinâmica e recebe o nome de entalpia. E a entalpia normalmente é escrita com a letra H maiúscula. Então nós já conhecemos a entrada e a saída. Falta saber como calcular o acúmulo de energia no volume de controle. A energia total no volume de controle, E maiúsculo Vc, é dada simplesmente por m, que é a massa no volume de controle, vezes a energia específica do volume de controle, E minúsculo Vc. Derivando os dois lados dessa expressão em relação ao tempo, nós chegamos a essa expressão, que é correspondente ao acúmulo de energia no volume de controle. Agora nós já temos todos os termos e podemos juntar tudo. Substituindo entrada, saída e acúmulo, nós vamos chegar a essa expressão, que é o chamado balanço geral de energia, que é justamente onde nós queremos chegar. Essa expressão é muito geral e nós vamos aprender em outros vídeos como aplicá-la a casos particulares. Mas vale a pena gastar mais um tempo examinando um caso particular do balanço geral de energia. Nesse caso particular, nós vamos começar imaginando que o seu sistema esteja em regime permanente, o que implica que não haverá acúmulo de energia ao longo do tempo, ou seja, o termo à direita da equação será igual a zero. Se o sistema está em regime permanente, também não pode estar havendo acúmulo de massa no sistema, o que implica, a partir do balanço de massa, que dm dt é igual a zero, ou seja, me ponto é igual a ms ponto. Se isso é verdade, nós podemos simplesmente cancelar me ponto e ms ponto, obtendo a seguinte expressão. Deixando todos os termos de entrada no lado esquerdo e todos os termos de saída no lado direito, nós chegamos a essa expressão. Vamos agora desmembrar a entalpia. Entalpia, por definição, é energia interna mais pressão vezes o volume específico. E vamos nos lembrar também que o volume específico é o inverso da densidade. Se nós pudermos supor que não há variação de energia interna ao longo desse escoamento, nós podemos cancelar esses termos do lado esquerdo e no lado direito e obter essa expressão. Estamos quase lá. Dividindo os dois lados da expressão pela gravidade, nós obtemos essa nova expressão, em que surgem termos do tipo G vezes ρ, gravidade vezes densidade. Gravidade vezes densidade recebe um nome especial, nós chamamos de peso específico, e normalmente ele é escrito com a letra γ. Rearranjando os termos dessa equação, nós chegamos a esta expressão, que é muito famosa e é conhecida como equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é muito importante, tendo muitas aplicações em mecânica dos fluidos, muitas aplicações em hidráulica, e é bom que você saiba que ela nada mais é que um caso particular do balanço geral de energia. Vamos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado!